o que Deus é. Vamos continuar nossa série de mensagens aqui no livro de Daniel. Hoje vamos começar o capítulo 2, versículos 1 a 23. Quero iniciar fazendo a leitura dos versículos 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esse é o nosso Deus, o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é um Deus todo-poderoso, é imutável. Ele é aquele que tem a sabedoria, o poder, que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Nele podemos confiar totalmente. Portanto, se temos um Deus como o nosso Deus, por que muitos cristãos ficam apavorados em situações extremas que são complicadas? De fato, em momentos de muito estresse na vida é que conseguimos ver a fé de nossos irmãos. Alguns perdem o controle, outros ficam sem ação, e há quem haja como Daniel agiu, com sabedoria e bom senso. Por que Daniel agiu daquela forma numa situação tão difícil que nós veremos a seguir? Porque ele conhecia o Deus que está no controle de tudo e sabia que nada acontece sem a sua permissão. Na mensagem de hoje, veremos que, por causa do Deus que cremos, devemos agir de forma adequada em toda e qualquer situação. A história narrada aqui no capítulo 2 de Daniel pode ser que não é a mais conhecida do livro, mas é uma das histórias mais claras sobre a soberania de Deus nos eventos históricos. A história tem início quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, começa a ter um sonho misterioso, que, claro, o texto indica que ele se repetia várias vezes, e ele começa a ter esse sonho misterioso ao ponto de perder o sono. Então, numa certa noite, ele convocou os sábios para explicarem o sonho. E ele os informou que não ficaria sossegado enquanto não soubesse o que aquele sonho significava. E de pronto, o rei deu um grande susto nos sábios, ao dizer que ele já estava resolvido quanto ao que pretendia saber deles. Eles ficaram pasmos ao ouvirem que ele queria que eles contassem o que ele tinha sonhado e depois dessem a interpretação. E para mostrar o quanto que ele estava sério com aquilo que ele já estava resolvido, ele disse-lhe severamente, versículo 5, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se conseguissem revelar o sonho e dar a interpretação, eles seriam recompensados com dádivas, prêmios e grandes honras. Os sábios, que na verdade nada sabiam, e vendo que literalmente a casa tinha caído, argumentavam para que ele lhes revelasse o sonho, para que pudessem interpretá-lo.
O rei, que não era bobo, disse-lhes o seguinte: eu sei o que vocês estão tramando. Estão procurando ganhar tempo até que a situação mude ou eu me acalme. Mas eu também sei que vocês são peritos em fake news. Por isso quero que me contem o sonho primeiro. Porque se vocês conseguirem contar o sonho, vocês realmente saberão interpretar. Não tem como me enganar dessa forma. E aí eu saberei que a interpretação está correta. A esse ponto, os sábios, percebendo aí o tamanho da enrascada que eles estavam, eles não tinham outra alternativa a não ser a de continuar insistindo para que ele contasse o sonho a eles. De fato, eles, a essa altura, estavam procurando inverter a situação, tentando pressionar o rei a não agir daquela forma com eles. Afinal de contas, eles eram sábios e o rei não poderia fazer isso. Poderia acontecer alguma coisa com ele se ele fosse tão ousado com os sábios. Então eles estavam tentando colocar uma pressão aqui no rei, num tom mais ameaçador. Eles falaram que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia exigido algo tão difícil dos seus sábios. Percebendo a mudança de tom dos sábios, o rei ficou furioso e ele decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Não sabemos se foi de todo o império da Babilônia ou se apenas da cidade da Babilônia, mas com certeza foi a grande maioria, porque a maioria dos sábios moravam na cidade da Babilônia. O que incluía também Daniel e os seus amigos. E não demorou muito para baterem na porta de Daniel e seus amigos. Mesmo sendo surpreendidos com aqueles visitantes nada amigáveis, no versículo 14 nós vemos aí a reação adequada de Daniel. Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Daniel conseguiu falar com o rei e também conseguiu convencê-lo que ele também precisava de mais tempo para receber a revelação de Deus e, consequentemente, a interpretação. Essa parte da história, nós percebemos que ela é muito resumida. Não sabemos o motivo, mas o escritor não quis revelar a conversa entre eles. Não sabemos se foi uma conversa ali só entre Daniel e o rei Nabucodonosor, mas creio que Arioque fez parte também, porque ele que ajeitou o meio campo ali para que Daniel pudesse conversar com o rei. Imediatamente após falar com o rei, ele foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu também para que eles orassem ao Deus do céu, pedindo misericórdia e a revelação do sonho. Naquela mesma noite, Deus se manifestou a Daniel, revelando o sonho. E Daniel, naquele momento que recebeu, logo em seguida, que recebeu a revelação do sonho, rendeu graças ao Senhor. Agora nós vamos parar nesse ponto da história e destacar algumas partes que mostram quem é quem na hora do sufoco. A primeira coisa que nós vemos nessa história é que Deus humilha os sábios deste mundo. Daniel capítulo 2, versículos 1 a 13. Nabucodonosor, ele foi usado por Deus para fazer parte do seu propósito para esse mundo.
Se Deus quisesse, poderia revelar seus planos para as nações diretamente ao profeta. Ele não precisava usar um rei pagão se não quisesse. Mas com essa história nós podemos ver como Deus soberanamente move as peças daquilo que nós chamamos de um grande jogo mundial de xadrez. Muito parecido com a história de Esther, onde nós vimos o inimigo agindo de um lado e Deus atuando de outro lado. Nós vemos aí de um lado um jogador que é muito astuto, poderoso e que gosta de mover as suas peças de forma ardilhosa, gosta de fazer armadilhas em suas jogadas. Do outro lado, nós temos Deus, um jogador todo-poderoso. E Deus permite que sua criatura decaída, falida e já derrotada faça as suas jogadas. O fato dos jovens judeus serem levados cativos e ter seus nomes mudados, com os nomes de deuses babilônicos, aparentemente foi uma bela jogada do inimigo. Lembra do significado do nome de Misael? Quem é, o que Deus é? E como que foi mudado o nome dele, que foi mudado para Mesaque, que significa quem é, o que o Deus da lua é? Até parece que com esse movimento que nós vimos no capítulo 1, Deus e seus servos foram o quê? Humilhados. Por quê? Os jovens tinham o nome de Deus no nome deles e eles colocaram o nome do Deus deles. Então parece que foi uma jogada muito boa da parte do inimigo e eles chegaram a humilhar Deus e os seus servos. Mas quando chegamos aqui no capítulo 2, com o movimento do sonho misterioso, nós podemos vibrar, celebrar, louvar o nosso Deus e fazer a seguinte pergunta: quem é o que Deus é? Somente Deus pode fazer movimentos que para nós são impossíveis. O rei resolveu fazer algo que nunca tinha feito na história dos reis. Naquela época, os reis não ousavam desafiar os seus sábios e, consequentemente, desafiarem os seus deuses. Não ousavam fazer isso porque poderiam sofrer as consequências por causa da sua ousadia. Mas aqui nós vimos o rei fazendo algo diferente. Ele pediu o impossível para eles, que revelassem o sonho e que eles deveriam, depois de revelar o sonho, dar a interpretação. Então eles tinham que revelar o sonho e não dar a interpretação do sonho como era de costume. Pela conversa dele com os sábios, ele sabia que eles eram enganosos, que eles eram enganadores, que eram peritos em fake news e que estavam tentando ganhar tempo para a poeira baixar. Porém, por causa desse pedido, tiveram que admitir com todas as letras que eles e ninguém no mundo seria capaz de fazer o que o rei estava exigindo. Que jogada perfeita. Essa sim foi uma bela jogada. E quanto mais eles argumentavam, mais eles admitiam a incapacidade deles, a ponto de afirmarem que o rei exigia era impossível
de se realizar, a não ser se fosse um Deus. Só os deuses poderiam fazer aquilo, porém eles não moravam na terra. Tal declaração abriu o caminho para Daniel mostrar quem Deus é. A segunda coisa que podemos ver nessa história é que Deus usa os poderosos desse mundo. Versículos 14 a 19. É nesse ponto da história que entra um personagem não muito conhecido, mas de grande relevância nesse ponto da história. Seu nome é Arioque. Nos versículos 14 e 15 lemos: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Os dois títulos registrados para Arioque, nesses versículos, não são sinônimos. Numa leitura superficial até parece ser a mesma coisa. Porém, no original as palavras são diferentes e também têm significados diferentes. Ele foi chamado de chefe da guarda. A raiz da palavra guarda no original significa executar. Portanto, não era uma guarda comum, era uma guarda de executores. Eram os carrascos do rei e que faziam trabalho sujo para o rei. O outro título, que é encarregado do rei, indica que ele era uma pessoa de muita influência. Era um cargo elevado no reinado. Ou seja, era um homem que tinha dupla influência. Ele era chefe da guarda e, além de ser chefe, então ele tinha duas funções no reino. Ele tinha um cargo, ele é tipo um ministro do presidente hoje. Ele era uma pessoa muito influente. E não foi por um acaso ou sem motivo que o próprio Arioque foi falar com Daniel e seus amigos. Podemos dizer que Arioque era a pessoa certa no momento certo. E foi ele que ajeitou tudo para que Daniel, foi ele que ajeitou tudo para Daniel conseguir falar com o rei. Não sabemos, como eu já disse, qual foi o teor da conversa deles, mas é interessante notar que o motivo pelo qual o rei mandou executar os sábios, que foi o estupim ali que deixou o rei furioso, foi porque os sábios estavam procurando ganhar tempo. Eles estavam argumentando com o rei para ganhar tempo e procurando aguardando que a situação mudasse. Mas Daniel, ele pediu exatamente aquilo que causou a fúria no rei. Agora, o que mudou? O que será que mudou? É interessante observar isso, né? Os sábios pedindo tempo, argumentando ali, tentando ganhar tempo. A hora que o rei percebeu isso, falou: pode mandar matar todos esses sábios, já chega para mim. Foi a gota eles tentarem ficar ganhando tempo. E Daniel foi lá falar com ele, pediu mais tempo e ele conseguiu tempo. A história é resumida, mas fala que o rei deu o tempo que ele pediu. A mudança é óbvia. Foi a atuação de Deus no coração do rei, assim como ele fez com o coração do faraó no passado. E é por isso que Daniel, mais para frente nós vamos ler, que ele exaltou o rei, exaltou a Deus, louvando o seu santo nome, falando que ele é aquele que muda, ele usa a palavra muda tempo, muda as estações, ele remove rei e ele estabelece rei.
Vamos agora para a terceira parte das lições que podemos tirar dessa primeira parte da história aqui do sonho misterioso. Primeiramente, nós vimos que Deus humilha os sábios desse mundo. Depois vimos também que Deus usa os poderosos desse mundo. E terceiro, a terceira lição que podemos ver aqui é que Deus controla todos os eventos neste mundo. Podemos ver isso nos versículos 20 a 23. O clímax de toda essa primeira parte da história do sonho misterioso não foi o decreto de morte executado pelo rei. Nós temos geralmente a tendência de ver a catástrofe como a coisa mais importante. No caso aqui na história, o que é a coisa mais importante? Que o rei decretou que todos os sábios fossem mortos. Colocando isso em nossos dias, estamos correndo risco aí de uma pandemia, de muitas pessoas morrerem no nosso país. Nós temos visto que em outros países muitas pessoas realmente já têm morrido. E se fôssemos colocar como no tempo do rei um decreto de morte, esse decreto foi iniciado na China e hoje muitas pessoas estão morrendo. Mas olhando na nossa história, o clímax, o âmago da nossa história contemporânea, não é o fato de pessoas estarem morrendo, ou de uma possível pandemia no nosso país e milhares de pessoas morrendo. Isso não é a coisa mais importante. Mas, normalmente, nós, seres humanos, olhamos para a catástrofe como a coisa mais importante. Mas, sempre por trás de uma jogada do inimigo, que nem hoje podemos ver que isso é uma jogada do inimigo, certamente essa questão do vírus, essa pandemia, todo esse marketing por trás desse vírus, fazendo com que as pessoas fiquem isoladas e perdendo empregos e virando um caos que está virando, é uma jogada, claro, do inimigo, porque isso não é bom para ninguém. Mas por trás de toda a jogada do inimigo, sempre tem um contra-ataque, olhando essa ideia do jogo de xadrez. Então, ao meu ver, o mais importante nessa história nossa atual hoje não é as pessoas vão morrer ou não vão morrer, mas sim o que está por trás. É o contra-ataque. Como isso vai ser usado? Então, para mim, o mais importante vai ser a reação da igreja nesse momento, que certamente resultarão em mudanças significativas para o cristianismo da agora para frente. Sempre na história da igreja aconteceu alguma coisa bem difícil, ou perseguição, muitos cristãos morreram, várias coisas aconteceram para que a igreja começasse a tomar novos rumos. Eu acredito que essa reação é a coisa mais importante que está por trás de tudo isso aí. Mas o mundo, de modo geral, acha que é a quantidade de mortes que faz, que realmente é o mais importante. Na história de Daniel, o clímax da história não foi, então, o decreto de morte do rei, mas sim a reação de Daniel numa situação de grande perigo. Isso sim é uma grande lição para nós. Isso é algo que devemos reparar nessa história, muito mais do que o decreto de morte. Por quê? Daniel, ele sabia quem que era Arioque e o que ele fazia. Como nós já vimos, Arioque era um homem bem importante e influente. Mas ele também sabia quem era Deus e o que Deus podia fazer. Ele reagiu, então, de forma adequada. E eu disse no começo, em momentos de sufoco que nós vemos quem são os verdadeiros cristãos e que agem de forma adequada em situações difíceis. E ele agiu de modo adequado, mediante uma terrível notícia, uma notícia que foi dada pelos próprios executores, uma notícia que os próprios executores deram a eles. Então, ser capaz de reagir daquela forma, diante de uma situação extremamente difícil, diz muito sobre o caráter
muito sobre o temperamento e habilidade de uma pessoa em reagir em situações extremamente difíceis. Então, Daniel, depois de falar com o rei, nós lemos aí no versículo 17, ele fez o seguinte: Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Não há motivos para desespero para quem sabe quem Deus é. Se você conhece o verdadeiro Deus, sabe quem Ele é e que Ele é o Deus dos impossíveis, então não há motivo nenhum para você ficar desesperado em qualquer situação. Por isso que todo cristão deve agir de forma adequada em toda e qualquer situação. Vamos ler agora os versículos 20 a 23. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aqui vemos vários motivos para louvarmos a Deus todos os dias das nossas vidas e confiarmos nele completamente. O primeiro motivo dele é a sabedoria e o poder. Sabedoria é aquela capacidade que alguém tem de tomar as decisões certas. E o poder é a capacidade de realizar as decisões certas. É claro que sabemos que algumas pessoas são sábias, mas não têm o poder para realizar aquilo que sabe que seria correto de se fazer. Por outro lado, existem pessoas que têm o poder, mas não são sábias. Podem fazer, mas fazem coisas insensatas. Mas Deus, Ele é a sabedoria, dele é a sabedoria. Ou seja, dele é a capacidade de fazer aquilo que é certo. E dele é o poder, dele é a capacidade de realizar as suas decisões sábias. Fala também que ele é quem muda o tempo e as estações. Essas expressões, elas são sinônimas e não estão relacionadas às estações do ano. São expressões relacionadas aos eventos históricos. Juntamente com elas, temos também aqui a terceira razão para louvarmos o nosso Deus, é que ele remove reis e estabelece reis. É Deus que está no controle de todos os governantes desse mundo. É Ele que controla os poderosos desse mundo. Fica evidente também com as expressões que Daniel usou aqui, que ele também ficou maravilhado com essa revelação do sonho que esboçava a atuação de Deus nas nações gentílicas. A quarta razão que temos aqui para louvarmos o nosso Deus é que ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se existe alguém que tem sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. Se existe algum inteligente na face da terra que tem conhecimento, esse conhecimento é porque é Deus quem dá. Porque antes dele, nada dessas coisas existiam. Ele que criou todos os seres. Então, se existem seres que são sábios e inteligentes, existem porque Deus assim permite. A quarta coisa que vemos, aliás, a quinta, é que ele revela o profundo e o escondido. E a sexta, ele conhece o que está em trevas. Essas duas coisas estão relacionadas. Revela o profundo e o escondido e conhece o que está nas trevas. Tem a ver com a capacidade de Deus de revelar qualquer coisa que esteja escondido, que é impossível para os seres humanos. Como no caso de um sonho, né, que era algo escondido
para eles, que os sábios não tinham como revelar. Então, agora, essa expressão, ele conhece quem está nas trevas, é uma referência também ao fato dele conhecer aquele que está no império das trevas. A Bíblia diz que quando nos convertemos, somos tirados do império das trevas e transportados para o reino de Cristo. Então, não pertencemos mais às trevas. E a sétima expressão, ela fala, com ele mora a luz. Muitos comentaristas dizem que aqui é uma referência a Jesus, porque em João capítulo 1, versículos 4 a 8, fala que Jesus é a luz. E nós, quando nos convertemos, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, passamos a ser luz do mundo. Então, certamente, aqui é uma referência mesmo a Jesus, que mora com Deus. Ele é a luz do mundo. A reação correta de Daniel somente foi natural, porque ele tinha uma comunhão muito grande com o Senhor. Aí, para tirarmos uma lição prática aqui para as nossas vidas, se você quer ter um bom caráter, um temperamento adequado, né, agir com controle em situações difíceis e ter habilidade para reagir corretamente em situações difíceis, você também precisa ter um bom relacionamento com Deus. Você precisa aprender a orar, precisa aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias, aprender a render graças a Ele corretamente. Aqui temos uma lista de coisas que podemos agradecer ao nosso Deus todos os dias, porque Ele está no controle dos eventos históricos, Ele estabelece reis, Ele remove reis, Ele que dá sabedoria, Ele é a sabedoria, Ele é o poder. Então nós podemos agradecer o nosso Deus por tudo que Ele é. E devemos fazer isso, ter essa comunhão com o nosso Deus todos os dias. E a oração, ela deve ter prioridade em nossas vidas. Chambers disse: tendemos a usar a oração como último recurso, mas Deus quer que ela seja a nossa primeira linha de defesa. Andrew Murray, pastor do século XIX, disse: a oração abre o caminho para o próprio Deus. A oração abre o caminho para que o próprio Deus faça a sua obra em nós, por meio de nós. Deus usou Daniel para mostrar que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o que é impossível para os seres humanos. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, para que você possa fazer uma reflexão quanto ao seu temperamento, ao seu caráter, à sua capacidade de reagir em situações difíceis. Qual seria a sua reação diante dos executores? Qual seria o seu comportamento? Você precisa examinar seu coração, fazer uma autoavaliação. E de acordo com a resposta que você der, você sabe o caminho que você tem que trilhar agora para frente, para ser mais controlado, para ter mais confiança em Deus. Porque muitas vezes o que acontece com os cristãos é que conhecem um Deus que está no papel, conhecem um Deus que as pessoas falam, mas na hora da prática, na hora do sufoco, na hora do vamos ver, aí parece que esse Deus que as pessoas falam a respeito dele e dizem que é poderoso, parece que não é real. A única forma de Deus se tornar real em nossas vidas, e nós vamos saber se de fato Ele é real, é quando passamos por situações difíceis. Então, por isso temos que examinar os nossos corações. É por isso que precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender com histórias como essa,
como nos portarmos adequadamente diante de qualquer situação em nossas vidas. Então, que seja aqui um encorajamento para que você avalie sua comunhão com o Senhor, para que quando chegar um dia mau, que a Bíblia fala que os dias são maus, de uma hora para outra coisas ruins podem acontecer, quando chegar o dia mau, você tenha um comportamento adequado e certamente vai dar um bom testemunho para as pessoas desse mundo. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento em onde nós vimos que o Senhor é um Deus poderoso, que controla todas as coisas, controla os eventos desse mundo. Agradecemos porque sabemos que em Ti podemos confiar, porque o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria e o poder para executar a sabedoria que tem. Então agradecemos por essa oportunidade que vemos na Tua palavra de um exemplo tão bom de alguém que reagiu de forma adequada diante de uma situação tão difícil. Hoje em dia passamos por uma situação difícil em nosso país, não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E podemos confiar na providência do Senhor, confiar na soberania do Senhor. Podemos confiar que no final, tudo o que acontecer é porque o Senhor permitiu e é o melhor e está de acordo com os seus planos. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, por ser um Deus tão maravilhoso e bondoso para nós. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.